SAF do Vitória tendo como modelo a do Fortaleza na última temporada de 2023, essa aprovação dos sócios do Leão do PC, como o Fábio Mota enxerga este atual cenário das SAFs aqui no futebol brasileiro, criticando, por exemplo, os acordos que foram feitos do Cruzeiro, do Vasco e também do Botafogo. Como é executado este modelo do Fortaleza? Será que pode funcionar no Vitória? E a capacidade de arrecadação mais rápido do que propriamente você buscar um investidor, dar, por exemplo, 51, 60, sei lá, 70% da sua SAF para um investidor maioritário, e você permanecendo inclusive com uma forma associativa no modelo, por exemplo, de ter torcedores integrados dentro da SAF e um investimento externo, mesmo assim um presidente, um CEO tendo o comando, né, dentro do clube. É uma SAF diferente. Quero dar o meu pitaco a respeito desse assunto e esclarecer um pouco mais cada um dos pontos, o que disse o Fábio Mota e também sobre o atual modelo de gestão no Leão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike 777Bet para você ter 100% de bônus no valor do seu depósito via Pix até R$7 mil e com vários sorteios semanais lá na plataforma da Strike, como por exemplo de iPhones. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário do nosso vídeo, tá? No campeonato inglês nesse final de semana, além das partidas do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, você sempre encontra por lá também, tá? Tem o Campeonato Inglês pegando fogo com Manchester City e Chelsea no sábado, né? Vitória do Manchester City pagando 1,34 a cada real apostado, um empate a 5,20. Vitória do Manchester United no domingo contra o Luton Town, pagando 1,81 a cada real apostado, e a vitória do Tottenham contra o Wolverhampton, 1,57. Essas e todas as outras odds, os jogos do finalzão de semana, é na Strike.bet, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tanto para esportes quanto também para cassino. Tem um aplicativo também que você pode baixar pelo seu celular, o link você encontra no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre SAF no Vitória. O presidente Fábio Mota, que já deu boas e importantes declarações a respeito desse assunto, explicando um pouco mais para o torcedor e para a imprensa, enfim, para os outros torcedores também de outros clubes no futebol brasileiro, uma explicação e uma reflexão que é sim bastante válido. O que disse basicamente o Fábio Mota? Ele já deu entrevista à rádio Itatiaia, também falou no podcast do Segue o Baba. Quero citar mais sobre esse podcast, onde ele comentou sobre 6 ofertas para a transformação do Vitória em uma SAF que aconteceu desde que ele assumiu o clube lá na Série C do Campeonato Brasileiro de 2022. Segundo ele, o modelo que o clube tinha de 51% do futebol acaba sendo perigoso, né? Como vários clubes venderam mais do que 51% das suas SAFs para um outro investidor, como aconteceu com o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, enfim, até mesmo do Bahia. Você fica sem o controle do clube, e um ponto muito bem colocado na minha avaliação do Fábio Mota foi de não avaliar os garotos da base, como por exemplo o Vitor Roque, acabou sendo negociado do Atlético Paranaense para o Barcelona. Como você pode vender, por exemplo, o Atlético Paranaense por R$1 bilhão, sendo que o Vitor Roque pode valer até a metade disso, e os outros garotos que estão dentro da base? O Fábio Mota mencionou isso, falando que hoje no Vitória, tendo quase 200 atletas dentro do seu plantel, vai saber que um desses não pode ser um novo Davi Luiz, um próprio Hulk, e você vendendo a SAF por 400 milhões, 500 milhões de reais. Segundo o Fábio Mota, e eu concordo com a sua fala, este modelo atual, onde os clubes no Brasil estão adotando, ele é muito mais benéfico para quem está comprando do que propriamente para o clube, mas obviamente em uma situação diferente. Se o Vasco não tivesse vendido sua SAF, hoje provavelmente estaria em uma Série B do Brasileirão. O Cruzeiro poderia estar numa Série C tranquilamente. Então assim, não irei julgar os clubes por fecharem esse acordo, porque a água já tinha passado aqui do pescoço, né? Mas o Fábio Mota, ele está certo em ter recusado essas ofertas. Não acho que ele está querendo pegar o Vitória só para ele. Vi muitos torcedores comentando isso. Ele está recusando, não quer SAF para ficar só com ele. Não concordo com isso. Acho que ele está sendo
cauteloso. E como ele mesmo falou, 6 propostas por SAF no Vitória. Foram 2 fundos nacionais aqui do Brasil, 2 da Alemanha e outro da Holanda. E várias sondagens continuam tendo pelo Vitória, nessa transformação em uma SAF. Ele diz que é contra o modelo atual por privilegiar mais quem está comprando do que propriamente o clube, não faz, por exemplo, um estudo da base, o valor, por exemplo, da infraestrutura, enfim, eu acho que está certo o Fábio Motta nesse aspecto. E onde ele acaba citando o modelo do Fortaleza. Ele já colocou em outras entrevistas que enxerga o modelo que hoje faz o Fortaleza como um caminho interessante. Ele não falou que vai fazer isso no Vitória, que é o principal plano para o Leão de Salvador. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas foi uma fala que o Fábio Motta afirmou, uma entrevista também importante nos últimos meses, entre várias das que ele disse, como por exemplo, que a SAF do Vitória poderia valer até 5 bilhões de reais, e eu concordo com ele nesses valores, tá? Não necessariamente uns 5 bilhões, mas como que você vai vender o Vitória por 700 milhões? Para sempre, 700 milhões, tendo base, Série A do Campeonato Brasileiro, sabe? Então, concordo com ele nessa avaliação, nesta reavaliação dos valores. E como é feito hoje o modelo do Fortaleza, onde eu disse, o Fábio Motta citou que poderia ser uma forma mais atraente do clube seguir o seu caminho do que tradicionalmente vem sendo feito aqui no futebol brasileiro pelas SAFs iniciais, que é chegar um investidor, comprar mais do que 51% do clube e comandar tudo dentro do clube, dar as cartas sobre contratações, sobre a distribuição do dinheiro em cada uma das partes. Se ele quiser vender também pode fazer isso da forma que bem entender. Pelo menos a SAF inicial do Fortaleza não funciona assim. E eu quero explicar um pouco mais sobre esse assunto complexo, de um trabalhão para me gravar esse vídeo aqui para vocês, até para sair naturalmente as falas. Não é tão simples como, por exemplo, em um vídeo de contratação de jogador, mas quero dar o meu pitaco também sobre esse assunto e trazer o melhor conteúdo possível aqui para vocês, beleza? Então beleza, bora falar sobre essa SAF do Fortaleza. Só antes, as propostas pelo Vitória na Série C eram de só 200 milhões de reais, tá? 200 milhões de reais, mais o pagamento de dívidas, enfim, é uma quantia inacreditável, Sobre o Fortaleza, uma definição que aconteceu no final da temporada passada, onde o Marcelo Paz, que está no clube desde 2017, deixou essa função de presidente e virou um CEO no Fortaleza, algo que a gente já vem vendo aqui no Brasil com bastante frequência. O Goiás, inclusive, acabou adotando este caminho. Inclusive tem um canal do Verdão, acho que já deu para perceber, ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Daqui a pouco comento mais sobre como vem funcionando no Goiás. A ideia do Fortaleza é a seguinte: ter mais crédito com bancos e até mesmo com os valores abertos em como uma espécie de uma bolsa de valores. O que eu posso citar aqui para vocês? O Fortaleza abrindo essa sua SAF de mais ou menos 49%, 49,9% aprovação da Assembleia Geral. Se o Fortaleza for comprado por uma outra SAF, ela precisa, ou por um outro investidor, melhor dizendo, para comprar a sua SAF, precisa ter o aceito, a aprovação de 3/4 dos votos da Assembleia Geral do clube. Então já é um avanço em relação, por exemplo, esta participação dos torcedores, onde o Fortaleza provavelmente colocará aí 10% dos seus sócios torcedores com direito à compra. Essa ideia de comercializar também entre 10% e 15% das ações do clube com contatos do exterior, aproximadamente pegando 50 milhões de reais, segundo o portal Diário do Nordeste. Então acontece o seguinte, o Fortaleza ele fica com a maior parte no comando do clube, abre um pouco do seu capital para investimento do exterior, como por exemplo esses 10, 15%, onde esse investidor vai colocar o dinheiro, mas não vai dar pitaco, mais ou menos 50 milhões de reais. Não é uma quantia extraordinária, como a gente vem vendo, por exemplo, das compras de SAF de 1 bilhão, não é isso. Já é interessante, você abre esse capital, já pega uma parte da grana, tem a possibilidade do sócio torcedor e dos próprios conselheiros adquirirem parte dessa SAF, então você já capitaliza um pouco mais. E para buscar empréstimos em bancos, em instituições financeiras, tendo um limite, o próprio Marcelo Paz mencionou isso, não é pegar qualquer valor, tá? Existe também um limite para ser traçado sobre isso, CEO, enfim, cada um dos departamentos, mas é muito mais fácil e muito menos burocrático e com menos taxas de juros
você buscar um empréstimo sendo uma empresa do que uma associação, como são os clubes hoje no futebol brasileiro. Por isso que o Fortaleza transformou nesta SAF. Não é algo assim que eu tenho total certeza de como vai acontecer, porque é algo muito novo, é um modelo alemão, digamos assim, né? Muitos clubes, quase todos da Alemanha, eles são geridos desta forma, com a participação de quase, 50 mil sócios torcedores comandando o clube. Isso é natural da gente se ver em outros cantos do mundo. O Bayern faz isso, o Hoffenheim também, se eu não estiver enganado, no futebol alemão, e ao contrário do que acontece aqui no futebol brasileiro. E esta ideia desta abertura na bolsa, ou até mesmo uma abertura para um investimento externo, né, de outros investidores, isso não está tão claro ainda no Fortaleza, mas a ideia geral dessa SAF é a seguinte: manter o clube organizado por mais anos, não ficar trocando de presidente a todo momento, a contratação de um CEO, que é basicamente um presidente geral, né, como vai ser está sendo o Marcelo Paes nessa temporada pelo Fortaleza, de pensar o clube 24 horas por dia, profissionais remunerados em cada uma das áreas, executivo de futebol, auxiliar, por exemplo, profissionais para as categorias de base, esportes olímpicos, marketing e tudo mais. Isso muito bem definido. Desta forma, ainda tendo os comandantes, aqueles que estavam no Fortaleza anteriormente, mas abrindo a possibilidade da chegada de um capital para você dar, digamos, um boom, algo mais rápido, sem aquela burocracia de uma transformação em uma SAF, que pode sim acontecer futuramente. Igual eu falei, precisa da aprovação desse sócio, mas você já consegue capitalizar um pouco agora para um investimento imediato, por exemplo, em contratações. Acho uma ideia diferente demais aqui no futebol brasileiro, é até difícil da gente explicar, mas acho que o Fortaleza vai sim por um bom caminho. E você pode muito bem se organizar desta forma, como o Atlético Paranaense fez, e a partir do momento que você tem a organização dentro da sua estrutura, igual eu falei, um CEO, um executivo de futebol, o Goiás também vem fazendo esse caminho, você não tendo mais dívidas, estando na Série A do Campeonato Brasileiro e já estando pronto para a chegada de um investidor, isso é muito mais fácil, né, de você ter ofertas mais vantajosas do que, por exemplo, os 200 milhões de reais que o Fábio Mota mencionou lá na Série C do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, hoje uma SAF não compra, um investidor não compra uma SAF do Fortaleza ou do Atlético Paranaense de qualquer jeito, né? Você não vai chegar lá oferecendo 300 milhões de reais e levar o bolo completo. Não, porque, entre aspas, esse bolo já está pronto, já está completo, já está forte. Desta maneira, eu vejo que é sim um caminho interessante para o Vitória pensar. Não sei se exatamente desta forma do Fortaleza, mas de você, igual o Fábio Mota disse, gostar, de aprovar o que vem sendo feito no Leão do PC, mas uma estruturação melhor do clube, com profissionais em cada uma das áreas. Como eu falei, eu sou torcedor do Goiás, o Goiás nesse ano ele acabou mudando o seu estatuto, não existe mais a figura de um presidente no clube. Então quem basicamente comanda é o CEO, né, o CEO do Goiás Esporte Clube, que é o Luciano Pacieira. Depois dele acaba tendo um outro executivo de futebol responsável pelas contratações e outros dois auxiliares, colocamos assim, desse CEO que pensará o Goiás também. Então é basicamente como se fosse 3 presidentes para o clube olhando uma gestão empresarial. Depois disso, os conselheiros, aqueles antigos conselheiros também, alguns que já estavam no clube, eles ficam supervisionando o que esse CEO está fazendo. Basicamente como se fosse uma escadinha, mas quem manda no clube são profissionais e não pessoas da família, outros políticos antigos do clube e tudo mais. Então eu penso que é sim um avanço desta forma de estruturação do clube sendo tratado como uma empresa. Tá, acho que está certo esse caminho da SAF do Fortaleza. Acho que, por exemplo, o Bahia conseguiu se organizar bem nesse aspecto de gestão profissional com o Belintani, acho que em meados de 2016, 2017, conseguiu implementar bem isso. Acho que é um caminho que o Vitória já está seguindo, é um clube muito mais profissional do que os últimos anos, mas ainda precisa evoluir. E para você ter um avanço, porque eu vejo o principal motivo para a transformação de uma SAF, como é o Vitória hoje, é para você dar um avanço financeiro, conseguir contratar jogadores, por exemplo, de 30 milhões de reais, pagando, né, uma grana por uma compensação financeira, oferecer salários de 700 mil, isso não é fácil, você precisa de um capital. Então essa forma que o Fortaleza encontrou de vender um pouco para investidores
mantendo ainda o seu controle, profissionalizando o clube e até mesmo abrindo a possibilidade de ações e até para os seus sócios torcedores, eu acho que é um caminho interessante. E depois você pode negociar essa SAF também, não é um caminho único, mas é a forma que o Fortaleza encontrou nesse momento e o Fábio Mota disse gostar. Enfim, é um assunto complexo, o vídeo também difícil de gravar aqui para vocês. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, qual seria o caminho, digamos, mais ideal, mais coloquial nesse momento para o Leão, enfim, o que você enxerga para os próximos anos também. Fechado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike.bet para você ter 100% de bônus no seu depósito no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!